Varginha. Olha, e na semana passada, no dia 2, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Piauí emitiu um ofício circular aos juízes do Estado reforçando o atendimento gratuito da Justiça caso o jurisdicionado prove que não é capaz de arcar com as despesas das custas processuais. E aí nós fomos atrás dos números que foram divulgados aí pelo Fermojup, que é o Fundo de Aperfeiçoamento e Modernização do Judiciário Piauiense. A gente vai ver como essa justiça gratuita tem chegado aos piauienses. Vamos ver aí os números que mostram pra gente o atendimento gratuito da Justiça, ações de primeiro grau, 20% foram pagas e 80% foram gratuitas. Nos juizados especiais, 100% das ações foram gratuitas, segundo o Fermojup. Aí nós temos mais números que mostram pra gente a arrecadação do Judiciário Piauiense de janeiro a abril de 2015. Foram arrecadados 4 milhões de reais e 16 milhões de reais foram dispensados. Foram as gratuidades. Nós vamos conversar com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, doutor José Ayrton Medeiros. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Obrigada por ter vindo aqui nesse feriado conversar com a gente. Na verdade, o Judiciário deixa de arrecadar, mas, por outro lado, também incentiva que a gratuidade aconteça para o jurisdicionado piauiense, não é isso? Perfeito. A Lei 10.060, ela é, na verdade, de 1950 e assegura que aquele que precisa ir ao Poder Judiciário e não tem condições de pagar as custas do processo, sob pena de prejudicar a manutenção dele, da família dele, que ele declare isso e assim ele tem acesso gratuitamente ao Poder Judiciário. É preciso registrar que no Piauí nós somos taxados, às vezes, de ter as custas mais caras do país. Possivelmente tenhamos em valor absoluto, mas se formos olhar, temos possivelmente o maior índice de gratuidade do Brasil. Tanto é que, como os números acabam de ser mostrados, das pessoas que vão ao Poder Judiciário, apenas 20% delas pagam as custas do processo. As outras 80% têm gratuidade. Nós deveríamos ter arrecadado em torno de 20 milhões nesse primeiro semestre e arrecadamos apenas 4 milhões, porque os outros 16 milhões são números que existiriam se as pessoas tivessem pago as custas do processo. Na verdade, não pagaram nada, porque obtiveram a prestação do serviço de maneira gratuita. E aí, justamente, esse ofício reforçado pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, que é o Corregedor-Geral de Justiça, para que os juízes também reforcem esse atendimento gratuito. Nos juizados especiais, 100% das ações já são gratuitas, né? Perfeito. A lei que criou o juizado especial, civil e criminal, ele diz que, em primeira instância, ele é totalmente gratuito. Você que ingressa com um processo em qualquer juizado especial do Piauí e também em todo o Brasil, você não paga nenhum valor de custa. Apenas quem perde, em primeira instância, se pretender interpor um recurso é que paga custo, ou seja, em primeira instância, no juizado é 100% gratuito. O ofício expedido pelo desembargador Sebastião é em razão de, eventualmente, em alguns casos, alguns juízes questionam o pedido de justiça gratuita que as pessoas fazem. Não há parâmetro para que se conceda ou não a justiça gratuita. A lei diz simplesmente que aquele que declarar formalmente no processo que não tem condições de pagar as custas, sob pena de prejudicar a manutenção dele e da família dele, ele tem direito a esse serviço de maneira gratuita. E aqui e acolá, alguns juízes se deparam com situações que entendem que não estaria caracterizada essa situação e acabam exigindo que as pessoas provem melhores detalhes da sua condição financeira para a concessão do benefício. E de vez em quando nós recebemos reclamações na Corregedoria e é em razão dessas reclamações, que também são eventuais e são rotineiras em toda e qualquer parte do país, que o corregedor ressalta a necessidade de que se observe essa gratuidade. Doutor Zé Ayrton, agora o Judiciário do Piauí, assim como o Judiciário brasileiro, vive sempre na expectativa de mais recursos. A gente tem aí os dados, inclusive, do Fermojup, né, que é o Fundo de Aperfeiçoamento e Modernização do Judiciário. São recursos que seriam destinados justamente para melhorar essa prestação da justiça à população do Piauí. E o Judiciário, no final do ano, sempre fica aí esperando um pouco mais de repasse do Executivo, na hora do Orçamento Geral do Estado. Qual a expectativa, então, já que 16 milhões de reais são de ações gratuitas e apenas 4 milhões de arrecadação? Essa é uma demonstração clara da dificuldade que vivemos. Enquanto temos um dos tribunais
com pior índice de qualidade da prestação do serviço do país, temos possivelmente também o maior índice de justiça gratuita, o que implica dizer em que deixamos de receber recursos. Recursos esses que seriam utilizados para que prestássemos um melhor serviço. Daí a dificuldade do Tribunal de Justiça e uma oportunidade de trazer à sociedade o conhecimento das nossas dificuldades. É óbvio que é preciso que se esclareça que esse dinheiro arrecadado com as custas dos processos que as pessoas ajuizam no Poder Judiciário do Piauí, eles são a única fonte, na verdade, de manutenção e de aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Mas eu estou como isso? Porque 99,999% dos recursos que vêm do orçamento, ou seja, que o Poder Executivo nos passa, ele é utilizado para o pagamento de pessoal. Esses valores arrecadados com as custas é que se paga telefone, água, luz, internet. Para se ter uma ideia, agora o presidente do Tribunal de Justiça está fazendo uma aquisição de equipamentos de informática para os nossos computadores centrais de algo em torno de 10 milhões de reais. Nós estamos com um parque tecnológico atrasado e o presidente do tribunal está trabalhando, inclusive já determinou a aquisição. Então são 10 milhões de reais. Esses recursos são todos oriundos do pagamento dessas custas. Se tivéssemos em um estado em que as condições econômicas fossem melhor, arrecadaríamos mais e poderíamos prestar um serviço muito, muito melhor. São as dificuldades pelas quais o Tribunal de Justiça passa e, portanto, um dos motivos de não se prestar o serviço na qualidade que a sociedade piauiense precisa. Queria agradecer ao Dr. Zé Ayrton Medeiros, que é o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Piauí. Obrigada pela entrevista.